Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael, sou professor de Química. Hoje nós vamos dar continuidade ao tema Termoquímica. Bom pessoal, a gente vai começar relembrando, né, um conceitozinho que é o conceito de entalpia. Entalpia é representado pela letra H, tá? O que é entalpia? Entalpia é o conteúdo de energia interna que fica armazenado dentro da substância, tá bom pessoal? Então, assim, toda substância tem uma energia dentro dela. Essa energia total que está dentro dessa substância é chamada de entalpia. E ela é representada, né, simbolicamente pela letra H. Então, se vocês verem a letra H, vocês sabem que está falando da energia interna de uma substância, que é a entalpia. Tudo bem? Na prática, na vida real, a gente não consegue medir a energia que tem dentro no total no interior da substância. A gente não consegue medir a entalpia da substância. O que a gente consegue medir é a quantidade de energia que é liberada ou absorvida durante uma transformação. Então, quando a substância está lá paradinha, a gente não consegue saber quanto de energia tem dentro dela, mas a gente consegue ver quando ela se transforma em outra substância ou passa por uma transformação física, o quanto de energia é liberado ou absorvido durante esse processo. Isso, pessoal, essa avaliação da quantidade de energia que é liberada ou absorvida durante uma transformação é chamado de variação de entalpia. Isso é o que a gente consegue medir. E o que seria a variação de entalpia? É a quantidade de entalpia final menos a quantidade de entalpia inicial, ou seja, a quantidade de energia que tem no final menos a quantidade de energia que tinha no início. Delta, né, pessoal, é final menos inicial. Tudo bem? O que são reações endotérmicas e reações exotérmicas? É um conceito que está no nosso dia a dia, mas às vezes é um pouco complicado da gente perceber sozinho, né? Vocês podem fazer um teste em casa. Depois vocês podem ir lá na cozinha, pegar um pouquinho de sabão em pó, bem pouquinho, para não tomar esporro do responsável, e quando aquele sabão em pó estiver na sua mão, você joga um pouco de água. O que você vai perceber? Que quando você jogar água em cima do sabão em pó, a sua mão vai começar a ficar quente. Por quê? Quando o sabão em pó reage com a água, se dissolve na água, ele passa por uma transformação que está dentro de uma dessas duas classificações aqui. Eu vou falar daqui a pouquinho, vamos deixar um mistério. Então vamos lá, vamos definir. O que são reações endotérmicas e o que são reações exotérmicas? Reações endotérmicas são reações que absorvem energia, tudo bem? E reações exotérmicas são reações que liberam energia. Pessoal, endo significa para dentro, térmica significa calor. Então, seria literalmente calor para dentro. Então, a reação ela suga energia. Nas reações exotérmicas, exo significa para fora e térmica significa calor. Significa literalmente calor para fora. São reações que liberam energia. Então, pessoal, olha só, uma reação endotérmica, ela suga energia para dentro dela. Para ela acontecer, ela necessita de energia. Então, o que acontece? A reação endotérmica, quando acontece, ela resfria o que está à volta dela. O que está à volta dela fica mais frio. Por quê? Porque aquela reação roubou o calor, sugou o calor do ambiente para acontecer. Já as reações exotérmicas, elas são o contrário. São reações que liberam energia quando ela acontece, ou seja, a reação está acontecendo e está liberando calor ali naquele meio, naquele ambiente. O que acontece? Aquele ambiente começa a ficar mais quente. Vamos dar uns exemplos de reações endotérmicas e exotérmicas. Reações endotérmicas, o melhor exemplo é quando você joga um pouquinho de acetona no seu braço. O que você percebe? Você sente aquele gelado. Por quê? Quando você joga acetona, a acetona ela começa a roubar calor do seu braço para vaporizar, para virar vapor. Esse processo em que ela rouba calor do seu braço para virar vapor, o processo de vaporização dela, em que aquele líquido se transforma em vapor, é um processo endotérmico. Ela rouba calor do seu corpo e vira gás. Então, como ela roubou calor do seu corpo, o que você percebe? Que ficou frio ali em volta, né? Porque ela tirou aquele calor que estava ali para se transformar. E um exemplo de reação exotérmica. A exotérmica é mais fácil de encontrar exemplos. A queima. Quando você está queimando alguma coisa, o
o que está acontecendo com a região que está em volta? Aquela reação está liberando muita energia e começa a aquecer o que está em volta, certo? Então, a combustão, a queima, é um processo exotérmico. E aquele exemplo que eu comecei lá, a pergunta para vocês, mandei vocês fazerem com sabão em pó, é um processo exotérmico também. Quando você dissolve o sabão na água, ele começa a liberar calor. E o que você percebe? Que a sua mão fica quente. Porque a sua mão está segurando aquele sabão que está liberando calor, está liberando energia. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham entendido mais ou menos o que é uma reação exotérmica e uma reação endotérmica, tá bom? E, como tudo na vida, né? Aqui a gente também vai trabalhar com um pouquinho de gráfico. Mas fiquem tranquilos que o gráfico é bem simples, tá bom, pessoal? Olha só, imagina que você tem esse gráfico aqui. Esse gráfico é basicamente o seguinte. Nesse eixo é energia. Então, quanto mais para cima está subindo a energia, maior a energia. Quanto mais para baixo nesse eixo aqui, menor a energia. Isso aqui representa o decorrer de uma reação química, né? A gente tem reagente se transformando em produto. Sempre na química, o reagente se transforma em produto. Pessoal, olha só, o nosso reagente está com uma quantidade de energia alta e o produto tem uma quantidade de energia baixa, certo? Ó, quanto mais alto, mais energia, quanto mais baixo, menor energia. Então, eu posso falar que o reagente tem dentro dele mais energia do que o produto. Até aqui vocês entenderam? Então, quando o reagente vai se transformar no produto, ele tem que ficar igual ao produto, né? Porque o reagente vira o produto, pessoal. Na química, o reagente se transforma no produto. Então, o reagente, para se transformar no produto, o que tem que acontecer com a energia dele? Tá aqui em cima, ela tem que descer, certo? Então, para o reagente se transformar em produto, ele tem que perder uma quantidade de energia, certo? Então, isso aqui é um gráfico de uma reação que libera energia. Por quê? O reagente tinha uma quantidade de energia e para ela se transformar em produto, ela teve que perder essa energia. Quando ele perdeu essa energia foi para onde? Foi para fora, foi para longe da reação. Então, isso aqui é o gráfico de uma reação exotérmica. Tudo bem? Agora, olha só. Quando você tem um reagente, olha esse outro gráfico aqui, você tem um reagente que está numa quantidade de energia baixa dentro dele. E para ele virar o produto, ele precisa chegar a um patamar alto de energia. O que ele precisa fazer então? Para o reagente se transformar no produto, ele precisa ganhar energia, ele precisa receber energia, certo? Então, isso aqui é o gráfico de uma reação que absorve energia. Então, é o gráfico de uma reação endotérmica, tá bom, pessoal? Então, sempre quando você vê, se a setinha está descendo, está falando de uma reação exotérmica. Se do reagente para o produto está tendo que descer, reação exotérmica. Se do reagente para o produto está tendo que subir nesse gráfico aqui, é uma reação endotérmica. Descendo, exo. Subindo, endo. E também vocês vão ver que os ΔHs, eles são representados com um sinal positivo para um tipo de reação e sinal negativo para outra. Eu vou explicar para vocês aqui. Olha só, o que é o ΔH? Não é a entalpia no final menos a entalpia no início? O final é o nosso produto, o início é o nosso reagente. Se eu pegar um número pequeno menos um número maior do que ele, por exemplo, se eu pegar 5 menos 10, eu estou pegando um número menor, porque aqui é menor, menos um número maior, porque aqui é maior. 5 menos 10 vai dar menos 5. Sempre quando você pegar um número pequeno menos um número maior do que ele, você vai ter um sinal negativo. Por essa razão, pessoal, como o produto sempre vai ter menos energia do que o reagente nas reações exotérmicas, o ΔH dessa reação sempre vai ser negativo, vai ter sinal negativo. Então, se você vê alguma reação que está sendo representada com ΔH negativo, você sabe que essa é uma reação exotérmica. Agora, olha só. Quando você pega um produto que tem mais energia do que o reagente, a final menos o inicial vai dar sempre um número positivo, porque você está pegando um número maior menos um número menor. Então, esse resultado vai ser sempre um número positivo. Então, se você vê representando o ΔH com um número positivo, você já sabe que aquela reação é endotérmica. Então, repetindo aqui para você fixar. Se no gráfico o reagente está mais alto do que o produto, e para o reagente virar o produto tem que descer, é uma reação exotérmica. Se o ΔH estiver negativo, a reação é exotérmica.
Se o gráfico do reagente tiver, no gráfico o reagente estiver abaixo do produto, e para o reagente virar o produto ele tem que subir, significa que ele absorve energia, então reação endotérmica. E se você vê um ΔH que tem sinal positivo, você já sabe também que é uma reação endotérmica. Tudo bem, pessoal? Tem alguns casos particulares que são calculados experimentalmente e tabelados para auxiliar no nosso dia a dia. Esses casos particulares, a gente vai lidar aos poucos com eles, eu vou apresentá-los e depois a gente faz alguns exercícios. São reações químicas que foram tabeladas, tudo bem? E isso serve como uma ferramenta para a gente vai aprender a identificar que ferramentas são essas. A primeira é a entalpia padrão de formação, representado pelo ΔH, com essa bolinha aqui, que significa que está no estado padrão, e F, que é de formação. Pessoal, o que é o ΔH de formação? É a quantidade de energia envolvida em um mol de uma substância composta. Lembrando, o que é uma substância composta? É uma substância formada por 2 ou mais elementos químicos, tá bom? A partir de uma substância simples, a partir das substâncias simples no estado padrão. Por exemplo, a água é uma substância composta, certo? Ela é formada por 2 elementos químicos, hidrogênio e oxigênio. Então, pessoal, a quantidade de energia envolvida na transformação do hidrogênio, que é uma substância simples, e o oxigênio, que é outra substância simples, para formar a água, essa quantidade de energia é chamada de entalpia padrão de formação. Tá bom, pessoal? Sempre quando você tem substâncias simples no estado padrão se transformando em uma substância composta, essa quantidade de energia aqui vai ser a quantidade de energia que você usa para formar essa substância, chamada de entalpia padrão de formação. Uma coisa importante é que a gente não consegue saber quanto de energia tem dentro das substâncias simples, porque elas não vieram de lugar nenhum, né? Abre aspas, elas não vieram de lugar nenhum, a gente não viu ela se transformando. Então, por convenção, a gente considera que a energia desses caras aqui são zero. É 0 e 0 aqui. Por quê? A gente não sabe quanto de energia tem aqui, mas sabe que quando eles se transformam em água, eles liberam essa quantidade de energia aqui. Tá bom? Por que eu falei liberam? Porque está com sinal negativo. Se está com sinal negativo, significa que é uma reação exotérmica, que libera energia. Tá bom, pessoal? O nosso segundo caso, né, particular que existe é a entalpia de combustão. O que é a entalpia de combustão? Qual é a definição da entalpia de combustão? É a quantidade de energia envolvida na queima de 1 mol de combustível. Então, se você queima 1 mol de etanol e libera tanto de energia, esse tanto de energia é a entalpia de combustão do etanol. Se você queima 1 mol de gasolina e libera tanto de energia nessa queima, essa quantidade de energia que liberou na queima de gasolina é a entalpia de combustão da gasolina. E aí por diante. Então, por exemplo, aqui eu estou queimando 1 mol de metano e eu estou liberando aqui 890,3 kJ por mol de metano. Então, pessoal, isso aqui é a entalpia de combustão do metano, porque cada 1 mol de metano que eu queimo, eu libero essa quantidade de energia. Cada combustível tem uma entalpia de combustão diferente, tá bom? E por último, o último caso particular que eu vou apresentar para vocês é a entalpia de neutralização. Vamos lembrar o que é uma reação de neutralização? Sempre quando você coloca um ácido, esse ácido em água, ele libera um íon chamado H+. Sempre quando você coloca uma base, a base ela libera em água um íon chamado OH-, um íon OH-. Quando o íon H+ junta com o íon OH-, eles se cancelam formando H2O. Professor, não entendi. De forma simples, quando você mistura um ácido com uma base, o ácido cancela a base e vice-versa. Eles têm uma reação que um cancela o outro. O nome dessa reação é chamada de reação de neutralização. E toda reação de neutralização, ela é uma reação exotérmica. Ela libera calor. Tudo bem? Então, sempre quando você mistura um ácido com uma base, aquilo ali esquenta. Às vezes até demais. Às vezes é até perigoso, dependendo da quantidade que você vai colocar de ácido e base e da concentração deles. É até perigoso porque pode explodir de tanta energia que está sendo liberada ali rapidamente, tá bom?
Então, entalpia de neutralização é a energia envolvida na neutralização de 1 mol de H+, que vem do ácido, por 1 mol de OH-, que vem da base. Então, um exemplo aqui, ó, quando você neutraliza 1 mol de HCl com 1 mol de NaOH, você libera 57,9 kJ, tudo bem? Então, esse 57,9 kJ por mol é a entalpia de neutralização dessa reação química aqui. Sempre quando você tem um ácido com uma base, vai liberar uma quantidade de energia, tudo bem? E essa quantidade de energia que é liberada é a entalpia de neutralização. Isso é bem conceitual, pessoal. Quando chegar no cálculo, vocês vão ver que é um pouco mais simples do que parece. Vamos fazer uns exercícios aqui de fixação, tanto de cálculo quanto de conceito. Bom, número 1. Em um determinado reator é um recipiente que a gente coloca para acontecer uma reação química, tá bom? Estava ocorrendo uma reação química desconhecida, beleza? Observe o gráfico que representa a variação de temperatura no sistema. Bom, depois de você olhar o gráfico, ele pergunta, trata-se de uma reação endotérmica ou exotérmica? Vamos analisar. Bom, aqui esse gráfico é um gráfico de temperatura e porcentagem de produto, né? Quando você começa uma reação química, não tem produto nenhum, você só tem reagente. Com o tempo, aqueles reagentes vão se transformando em produto. Então, a quantidade de reagente vai diminuindo e a quantidade de produto vai aumentando, porque o reagente vai se transformando em produto. Então, beleza. Essa porcentagem de produto significa o seguinte, conforme o tempo está passando, a quantidade de produto está aumentando, beleza? Quanto mais está chegando para cá, mais produto tem. Agora, olha que interessante. Conforme eu vou formando o produto, o que está acontecendo com a temperatura? Conforme eu estou formando o produto, a temperatura está subindo. Opa, então peraí. Conforme eu vou fazendo essa reação química, a temperatura está subindo. Pessoal, se a temperatura está subindo, significa que está sendo liberado calor ali no meio, certo? Então, essa é uma reação endotérmica ou é uma reação exotérmica? É uma reação que libera calor. É uma reação exotérmica. É a resposta da questão. Viu como é mais simples do que parece? Bom, vamos ver a questão número 2. Observe as duas transformações. Aí tem a primeira transformação aqui. A água sólida, ou seja, gelo, recebendo calor e se transformando em água líquida. E tem a segunda transformação. Água sólida, que é gelo, recebendo calor e se transformando em água no estado gasoso. A letra A pergunta se as transformações acima são endotérmicas ou exotérmicas. Bom, vamos lá. A água é o nosso reagente, né? E a água sólida seria o nosso, abre aspas, reagente da transformação. E a água líquida é o nosso produto. Isso aqui não é uma reação química, tá, pessoal? É uma transformação física. Mas vamos supor que no início tinha água sólida e ela se transformou em água líquida. Para isso, ela recebeu calor. Pessoal, a nossa transformação está recebendo calor, ela está absorvendo calor. Toda reação que precisa absorver calor para acontecer é chamada de reação endotérmica. Então, as duas reações aqui estão absorvendo calor para acontecer. Para você transformar o gelo em água, aquele gelo tem que absorver calor, certo? Então, a gente está falando que é uma reação endotérmica. Essa é a resposta. As duas reações são endotérmicas. Agora, a segunda pergunta, aí a letra B, é qual transformação demanda mais calor? Faltou um pontinho de interrogação, perdão aqui. Pessoal, imagina, o gelo, você deu calor para ele, ele virou água líquida. Beleza, essa é uma situação. Agora imagina a outra. O gelo, você deu calor para ele, ele virou água líquida. E depois você tem que dar mais calor ainda para aquela água líquida virar gás. Então, pessoal, para você, qual transformação vai demandar mais calor? A que vira gás, né, pessoal? Por quê? Tem que passar de sólido para líquido e depois de líquido para gasoso. Tudo isso fornecendo calor. Então, a resposta é a transformação 2. Tudo bem, pessoal? Questão 3, ela vai envolver um pouquinho de conta. Ó. Sabendo que a entalpia de formação do CO2 é menos 393,5 kJ por mol de CO2, calcule a quantidade de energia envolvida na formação de 3 mols de CO2. Pessoal, aqui a conta simplíssima. É lembrar que é entalpia de formação. Entalpia de formação é a quantidade de energia envolvida na formação dessa substância aqui, de 1
mol dessa substância. Então, olha só, eu sei que em um mol, para formar um mol de CO2, está envolvido aqui, é liberado, porque é liberado, sinalzinho negativo, reação exotérmica, é liberado 393,5 kJ de energia para cada 1 mol. E o exercício me pergunta, e para formar 3 mols de CO2, quanto de energia está envolvido? Pô, a gente faz uma regra de 3. Se 1 mol libera 393,5, 3 mols vai liberar X. Calculando aí, ó, faz uma regra de 3, né, multiplicando cruzado. Resolvendo essa regrinha de 3, a gente tira que 3 mols, na formação de 3 mols de CO2, no estado padrão, vão ser liberados 1.180,5 kJ de energia. Tudo bem, pessoal? Vamos fazer aí agora mais um exercíciozinho. Questão 4. Sabendo que a entalpia padrão de formação do H2O é menos 285,8 kJ por mol, calcule a quantidade de energia envolvida na formação de 36 gramas de água. Dados. Aí ele dá aí, né, a massa atômica barra massa molar aí. Acabei botando os dois aqui. Desconsidera esse grama por mol e considera só U, por favor. E, enfim, o que esse exercício está pedindo? Ele fala que a entalpia de formação da água padrão, entalpia padrão de formação da água é 285,8 kJ. Significa que a cada 1 mol de água que forma, eu libero essa quantidade ali de energia, 285,8 de energia. Só que ele não quer saber em 1 mol, ele quer saber em 36 gramas de água, quanto de energia vai ser liberado. Bom, a gente já tem um probleminha aí. Ó, a gente sabe que em 1 mol você libera 285,8. Só que tem um problema. Eu não sei a quantos mols equivale 36 gramas de água. Então eu tenho que descobrir 36 gramas de água vale quantos mols. Para isso a gente vai usar uma formulazinha das matérias que a gente aprendeu no passado, né? Que é aquela, número de mols é igual a massa em grama dividido pela massa molar. A massa em gramas da água, eu já sei, 36 gramas é quanto eu tenho de água. O problema é que eu não sei a massa molar. O que é a massa molar? A massa molar é a soma da massa atômica de todos os átomos que fazem parte dessa molécula. H2O tem 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Então eu tenho que somar a massa de 2 átomos de hidrogênio mais a massa de 1 átomo de oxigênio. Pessoal, olha aqui. A massa do hidrogênio é 1 e a do oxigênio é 16. Daqui eu vou tirar, ó, que é 2 vezes 1 mais 1 vezes 16. Por quê? 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Somando isso tudo aí dá 18 gramas por mol. Essa é a massa molar. Pessoal, eu tenho a massa, que é o M, e tenho a massa molar, que é o Mzão. Como eu faço para calcular o número de mols? Usa essa fórmula aqui. Massa é 36 e massa molar 18. Substituindo na fórmula, eu tiro que o número de mols de água dentro de 36 gramas é 36 dividido por 18. Ou seja, essa resposta dá 2 mols. Significa que 36 gramas de água contém ali dentro 2 mols de água. Agora eu já sei o número de mols, posso voltar lá para cima para fazer minha regra de 3. Se em 1 mol de água eu libero 285,8 kJ de energia, em 2 mols de água eu vou liberar X de energia. Fazendo uma regra de 3, eu vou tirar aqui que a resposta é menos 571,6, ou seja, essa é a quantidade de energia liberada na formação de 2 mols de água a partir do hidrogênio e do oxigênio. Tudo bem, pessoal? Questão 5. Calcule a massa de sacarose que deve ser queimada para obter-se 336,5 quilocalorias de energia. Bom, a questão ela fornece alguns dados aí. Que dados são esses? O ΔH de combustão da sacarose e a massa molar da sacarose. Por que massa molar, professor? Não entendi. Bom, vamos desenvolvendo a questão que vocês vão perceber por quê. Bom, que dados são esses? Eu tenho que saber quantas gramas de sacarose eu tenho que queimar para liberar essa quantidade de energia aqui. Então, eu vou tirar as informações que eu tenho do enunciado. Ele fala que o ΔH de combustão da sacarose é 1.346, negativo porque está liberando essa quantidade de energia, certo? Então,
Em 1 mol de sacarose que eu queime, se eu queimar 1 mol de sacarose, eu vou liberar essa quantidade de energia aqui. Isso é o que diz o ΔH de combustão, tá bom? Só que eu tenho um problema. Eu quero saber não essa quantidade de energia. Eu quero saber quanto eu tenho que queimar para liberar essa quantidade de energia aqui. 336,5. Então, olha só. Primeiro, eu tenho que descobrir o número de mols de sacarose que eu tenho que queimar para fornecer 336,5 quilocalorias. Bom, se em 1 mol que eu queimo eu libero 1.346 quilocalorias, para fornecer 336,5 quilocalorias, eu tenho que queimar X mols de sacarose, correto? Resolvendo essa regra de 3 aqui, ó, 1 vezes 336,5 é igual a X vezes 1.346. Isso aqui vai virou a regrinha de 3, né? Multipliquei cruzado. Resolvendo aqui, ó, jogo para o outro lado, o 1.346 para o outro lado, dividindo, porque aqui ele está multiplicando. Eu vou tirar que a resposta é 0,25 mols de sacarose. Mas o exercício ele não está me perguntando quantos mols de sacarose eu tenho que queimar, e sim a massa em gramas. Então eu vou para o segundo passo, que é descobrir a massa de sacarose, que equivale a 0,25 mols. Para isso eu vou usar a fórmula que o número de mols é igual a massa sobre a massa molar. Ah, professor, é para isso que tem a massa molar aqui. Exatamente. Bom, o número de mols eu já sei que é 0,25. E eu sei que a massa molar é 342,3. Substituindo o número de mols por 0,5 e a massa molar por 342,3, eu vou tirar isso aqui, ó. Agora eu posso descobrir a massa. Para descobrir a massa, eu tenho que deixar ela sozinha. Como eu deixo ela sozinha? Eu jogo o 342,3 para o outro lado. Se ele está dividindo aqui, eu passo para o outro lado invertendo. Ele vai multiplicando. Então, eu vou tirar que a massa é 342,3 vezes 0,25. A resposta dessa continha é que a massa é de aproximadamente 85,6 gramas de sacarose. Essa massa aqui, se eu botar fogo, queimar ela, eu vou liberar aproximadamente essa quantidade aqui de energia. Pessoal, esse tipo de cálculo ele é muito utilizado na indústria. Você não pode, às vezes, liberar muito calor, senão você queima determinado produto, ou você não pode liberar pouco calor. Você consegue prever, por exemplo, quanto de energia você vai conseguir fornecer com uma determinada quantidade de gasolina. Isso você consegue estimar quanto um veículo consegue andar e por aí vai, pessoal. Dependendo da eficiência dele e tudo mais. Isso já é um ganchinho lá para a famosa engenharia química. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Fiquem na paz, se cuidem. A gente vai encerrando por aqui, tá bom? Um abraço. Fui!